bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. No programa de hoje vamos olhar para os Estados Unidos e para a crise do default que está a opor republicanos e a Casa Branca. Vamos também olhar para os dados económicos que poderão influenciar aqui a decisão da Fed e já na zona euro também vamos olhar para os dados que poderão vir aqui a ter peso na decisão do Banco Central Europeu. Como sempre, vamos ter os números e os gráficos do Marco Silva. O nosso convidado de hoje é Henrique Tomé, da XTB. Henrique, bem-vindo de volta ao programa. Muito obrigado, Marco. E André também. Obrigado. Henrique, vamos começar aqui precisamente pela zona euro. Temos aqui umas declarações recentes de Christine Lagarde, a presidente do BCE, insiste que o combate contra a inflação ainda não terminou, que é preciso continuar a fazer aqui uma grande parte da jornada, diz, para dominar a inflação, diz Christine Lagarde. O objetivo é aqui a meta de 2%, ainda não concluímos esta luta, diz Christine Lagarde. Henrique, olhando aqui para a zona euro, para os dados mais recentes, vemos um BCE que insiste muito em manter a sua postura de combate contra a inflação, também vemos desaceleramento, vemos alguns responsáveis políticos mais do sul da Europa também contra a continuação da subida das taxas, pedindo aqui uma pausa. Ainda não se fala em reversão, pelo menos oficialmente, mas pedindo uma pausa por algum tempo. Como é que olhas para esta embrulhada, digamos? Ainda não é uma grande embrulhada, mas esta embrulhada aqui na zona euro. De facto, a inflação na Europa ainda está difícil de ser controlada. É importante também recordarmos que o BCE foi dos últimos bancos a subir os juros, por isso, em teoria, deverá também ser aquele que levará mais tempo a parar de subir os juros. Olhando para os indicadores económicos, eh, nós já vemos alguns sinais de abrandamento na atividade económica, embora ainda não sejam muito evidentes, e parar já de subir os juros talvez seja um pouco precipitado na medida em que se a economia não arrefecer o suficiente para que a inflação comece a abrandar a um ritmo mais acentuado, depois pode ter impacto muito mais negativo em termos de economia. Por outro lado, também é importante, e acho que aqui o caso dos Estados Unidos é um bom caso para olharmos também, porque é importante ver que a subida dos juros não tem logo impacto na economia real e por isso às vezes leva tempo até que se perceba realmente o impacto dessa subida dos juros e por vezes subir demasiado os juros pode também trazer o reverso da medalha, portanto um abrandamento maior do que aquilo que se espera, portanto há o tal cenário de recessão. Mas na Europa, de facto, o facto de termos países em circunstâncias diferentes faz com que a subida dos juros também não possa ser igual para todos e seja um tema sensível, sobretudo os mais endividados, como é a Itália, Espanha e Portugal. Henrique, mas como referiste, a questão dos juros não tem um impacto imediato na economia, aliás, tem-se visto pelos Estados Unidos, mas esse impacto a prazo, 6 meses mais ou menos, 9 meses, começa a ser evidente. E o que é certo é que, tanto nos Estados Unidos, mas especialmente na Europa, a inflação continua muito alta e os juros não irão resolver tudo. E uma coisa é descer de 10 para 6 ou para 4, outra coisa é descer de 4 para 2, que é esse o grande dilema neste momento nos Estados Unidos. Teremos aqui um risco que ainda não está a ser muito falado da estagflação, ou seja, de crescimento muito fraco, ou mesmo de retração e de inflação elevada nos próximos 12 meses, 18 meses, Não, na nós, Europa especialmente. na Europa, quando nós olhamos para os indicadores que medem o consumo e a atividade dentro dos consumidores, dos agentes económicos, nós não vemos um abrandamento assim tão acentuado, nem sequer vemos um pessimismo tão grande no lado dos consumidores. O que é importante é que comece a existir, de facto, um maior abrandamento no lado do consumo. Se o consumo não abrandar, é natural que também depois não exista uma correção nos preços. De facto, é um caminho ainda muito longo que temos a percorrer. Nos Estados Unidos, lá está também, se olharmos para o que está a acontecer, embora nos Estados Unidos a inflação esteja a descer um pouco mais rápido que na Europa, mas vemos que também no lado do setor dos serviços tem sido onde persistem mais as pressões sobre os preços e nós estamos a ver variações um pouco maiores cá na Europa em termos de taxa de inflação, mas essas variações também estão muito relacionadas com o facto de estarmos a comparar períodos em que a alimentação e a energia, sobretudo a energia, subiram muito no ano passado
e temos observado, portanto, correções bastante grandes. Mas quando olhamos para outras categorias, como o caso do imobiliário, como o caso dos serviços, nós não vemos um abrandamento, e de facto isso é perigoso e pode ser grave. Daí também não me parecer que para já haja a necessidade de parar de subir os juros, mesmo que isso possa ter depois um impacto mais severo na economia a longo prazo. E isso, nós olhamos para a história, na verdade, a maior parte das vezes tem acontecido exatamente isto. Consegue-se concluir que a maior parte dos últimos ciclos de subida dos juros acabaram por se revelar excessivos e acabaram por trazer períodos, por vezes mais curtos, por vezes mais prolongados, de recessão. E aqui na Europa é uma situação de facto bastante sensível, mas que o lado do consumidor vai ser vital também para percebermos até onde é que faz sentido ir com os juros. Quando é que acreditas que venha aqui a acontecer uma pausa? Há aqui casas de investimento a apontarem para mais duas subidas de 25 pontos, e aqui como é que acreditas que aconteça aqui esta pausa ainda em pleno verão, ou talvez mais tarde? Eu diria que dependerá muito da dinâmica dos indicadores. Se a inflação continuar a abrandar a um ritmo lento e se, por outro lado, se olharmos, por exemplo, aos PMIs ou para o emprego a manterem-se inalterados, eu diria que há espaço até para subir mais os juros. Por outro lado, se os indicadores começarem a dar sinais de facto, muita deterioração, eventualmente vamos começar a assistir também uma postura ainda mais, agora mais dovish do BCE. Mas eu acho que diria que vai depender muito da dinâmica no mercado de trabalho e também dos indicadores que medem a atividade económica, porque acho que não é do interesse de nenhum banco central criar um choque muito grande na economia. Henrique, mas a questão é que eu não me lembro assim de um cenário em que tenha existido aquilo que se chama de aterragem suave, porque a economia é quase como um barco que tem que parar rapidamente e não consegue parar rapidamente. Lentamente, aliás, e o que acontece é que para rapidamente sempre, de um momento para o outro, o otimismo vira em pessimismo, e estamos numa recessão, e o que é certo é que mais 6 meses, e agora o verão não deverão haver muitas alterações, e estamos quase com 2 anos, porque a inflação não começou o ano passado, quase 2 anos de inflação excessiva, e isto pode se tornar aqui estrutural, e isso é um grande problema. Achas que iremos conseguir ultrapassar esta fase sem esse período de medidas ainda mais severas? Realmente, Marco, os soft landings são raros de acontecer. Na Europa vejo algum pessimismo. Nos Estados Unidos parece que nos aproximamos de uma espécie de soft landing, porque nós vemos que a inflação abranda, vemos que o mercado de trabalho permanece resiliente e vemos possivelmente uma paragem de subida dos juros. Dependerá muito da dinâmica do comportamento dos indicadores, mas eu acho que a Europa poderá ser um caso um pouco mais difícil de, de termos uma aterragem suave, mas nos Estados Unidos não parece que seja assim uma. Bom, muita coisa pode mudar, como é óbvio, mas não parece que seja assim tão desapropriado o soft landing nos Estados Unidos. Henrique, olhando aqui para a zona euro, saiu aqui uma notícia na semana passada, a Bloomberg a revelar que o Banco Central Europeu está a acelerar o escrutínio das reservas de liquidez das instituições financeiras da zona euro, isto com o objetivo de prevenir situações como as que ocorreram nos Estados Unidos e também na Suíça, com o Credit Suisse. Consideras que há aqui riscos de alarme na Europa entre os bancos? Como é que olhas para a Banca Europeia? Estas medidas fazem sentido nesta altura? Ou, pelo contrário, poderão ser excessivas? Dada a atual conjuntura económica, eu diria que o risco de crédito aumenta sempre. E nós até agora só vimos, com exceção do crédito suíço, mas até agora só vimos falência de bancos regionais, portanto, relativamente pequenos. Eh, mas, de facto, foram, foram, foram criados mecanismos de defesa na última grande crise financeira, também na crise de dívida na zona euro. Mas continuam a existir riscos e, de facto, eu acho que aquilo que aconteceu há relativamente pouco tempo serve de alerta para que o setor financeiro eh, tenha uma postura ainda mais cautelosa e um pouco mais, maior, e que tenha uma maior gestão do seu próprio risco que a atual conjuntura económica pode expor também.
André, não vês risco, por exemplo, porque neste momento é uma realidade dos consumidores que já tem acontecido, aliás, foi isso que precipitou a crise bancária nos Estados Unidos, começarem a pôr as suas poupanças em produtos com dividend, com yield mais elevado, como por exemplo as obrigações soberanas, retirando dos depósitos, até porque a banca não está a pagar assim juros tão elevados? Há sempre esse risco, como é óbvio. Eu acho que, embora eu acho que a cultura europeia, a nível de investimento, seja um pouco diferente da cultura americana. E, por exemplo, cá em Portugal não vejo muito isso a acontecer. Há esse risco, embora não. Eu acho que também existe, com o que aconteceu nos Estados Unidos, existe ainda mais receio sobre determinados produtos, mesmo que sejam produtos com o risco menor, mas talvez aqui os consumidores optem neste momento por mais pelos depósitos a prazo, propriamente por outras alternativas. Obrigado, Henrique. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta à segunda parte do Mercados em Ação. Vamos, como habitualmente, para os mapas e gráficos da semana com o Marco Silva, onde vamos ter como destaque o setor da tecnologia e também o defensivo, e nos gráficos o euro-dólar, o Brent, o S&P 500 e as obrigações de longo prazo dos Estados Unidos. Marco? Obrigado, André. A semana passada houve aqui um regresso dos investidores pelo interesse por risco, e foi de novo, como tem acontecido nas semanas recentes, liderado pelas tecnológicas. Google, Amazon, Meta, as principais, sendo que a Microsoft e a Apple não tiveram um comportamento tão entusiasmante. De destacar no setor tecnológico os semicondutores, que costumam ser um indicador de como é que as tecnológicas se irão comportar num prazo de 6 a 9 meses, e os semicondutores tiveram claramente uma semana muito boa. Por contraste, as utilities e o setor de consumo defensivo estiveram em queda, com algumas correções muito significativas nas utilities. Portanto, aqui uma saída do setor defensivo e uma rotação de capital para o risco. Vamos ver se irá continuar. Em relação ao resto do mundo, de novo destaque para a SML e TSM, portanto duas empresas de semicondutores que tiveram aqui, são os principais destaques em termos de títulos acionistas. Em relação aos mercados e setores, os Estados Unidos tiveram um comportamento melhor que os restantes, tanto da Europa, e os mercados desenvolvidos estiveram ligeiramente abaixo dos mercados emergentes. Podemos ver aqui o índice dos semicondutores, o SOX, com um comportamento muito significativo, portanto, valorização acima de todos os outros. Em relação aos gráficos, começamos com o euro-dólar. O euro-dólar que mantém aqui a proximidade deste canal ascendente que eu já tenho vindo aqui a referir, começou aqui em setembro de 2022, portanto, e depois da quebra em baixa, agora é de prever que haja aqui um teste nos 1.085, e caso consiga quebrar, então podemos ter um regresso aqui aos 1.107, mais ou menos. Se não, podemos ter aqui a revisitar aqui dos mínimos nos 1.053, que é os mínimos de março deste ano. Em relação ao Brent, o Brent que andou a marinar durante a semana passada, aliás, tem andado a marinar nos últimos 15 dias, e tem aqui os 86 dólares por barril como resistência superior, e tem aqui os 70 dólares, que é muito provável que possa vir a revisitar, aqui a testar estes mínimos, os mínimos de março também deste ano. Isto terá muito também a ver com a questão do teto da dívida, que será um catalisador para subidas ou correções no mercado acionista, mas também das commodities. O S&P 500, como referi, conseguiu quebrar, teve aqui algum ascendente positivo, quarta e quinta-feira. De sexta-feira corrigiu ligeiramente de novo com o regresso do impasse no teto da dívida. Tem aqui os 4.260 pontos com resistência superior. É preciso estar muito atento a este nível, que é provável que exista aqui uma resistência a mais valorizações. Por fim, as TLTs, que é as obrigações
de maior prazo dos Estados Unidos, obrigações soberanas, e quanto mais baixos estiverem, mais altos estão as taxas de juros. Portanto, podemos ver que aqui houve esta correção muito, muito significativa, foi quando a Fed começou a subir os juros, e antes disso, quando já era previsível que a Fed iria começar a descer os juros, ainda é provável que deixe mais, portanto, até aqui aos 96, portanto, poderá haver aqui alguma percepção de que os juros poderão não descer já, ou eventualmente até haver mais uma subida, mas estamos aqui já quase no patamar de taxa máxima ou muito perto disso. E é tudo, André. Obrigado, Marco. Henrique, olhando aqui para o outro lado do Atlântico, temos aqui um dos responsáveis da Fed, Neil Kashkari, presidente da Fed de Minneapolis, a admitir uma pausa nos juros da Fed, o que poderá acontecer já a partir da próxima reunião, precisamente. O Jerome Powell já sugeriu a possibilidade de uma pausa em junho, considerando que pode estar aqui no momento certo para a pausa nas subidas. Como é que olhas para este momento da Fed e para os dados nos Estados Unidos? Acreditas que poderá vir mesmo aí uma pausa na próxima reunião? Neste momento, acho que as probabilidades ainda, pelo menos quando olhamos para o gráfico com as probabilidades, é misto. Há coisa de 2 semanas estava-se a dar como garantido uma pausa nos juros, neste momento há uma divisão entre mais ou menos 25 pontos e não aumentar os juros. Lá está, eu acho que vai depender muito dos próximos indicadores, nomeadamente a inflação e também o emprego. Esta semana também teremos as minutas da última reunião da FOMC, também poderá ser, uma vez que as minutas traz mais detalhe daquilo que é dito ou discutido nestas reuniões, poderá também ajudar um pouco os mercados. Eu acho que vai mesmo depender muito dos indicadores. Idealmente seria parar de subir os juros, mas eu acho que vai depender mesmo muito dos indicadores. Enquanto não tivermos dados concretos também que a inflação continua a cair, porque, como falámos há pouco, no lado dos serviços não cai e até tem subido, apesar de ser ligeiramente, mas tem subido. E acho que aqui a Fed também não quer dar um passo em falso e pode depois também prejudicar a própria credibilidade do banco. Acreditas aqui, além dos indicadores que estão para sair, obviamente que tanto na Fed como no BCE vão olhar para estes indicadores, mas acreditas que faz também um pouco fazer esta tal pausa para dar aqui tempo para as subidas das taxas de juros fazerem efeito na economia? Já falámos um pouco disto há pouco, mas que faz sentido este compasso de espera, digamos, e não só estar a subir só por subir? Eu diria que sim, até porque nos Estados Unidos já temos vindo a observar alguns dos impactos da subida dos juros na economia real. E também nas últimas 2 reuniões tem-se falado, alguns membros da FOMC têm-se falado da possibilidade de começar a parar os juros, de subir os juros. Por isso, eu diria que é cada vez mais provável que a Fed chegue ao momento em que deverá parar de subir os juros para avaliar também o impacto dos juros, da subida dos juros até então. Portanto, eu acredito que possivelmente estamos muito próximos disso, embora, lá está, os indicadores tenham também o seu peso na decisão. Muito bem, obrigado Henrique. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta ao Mercados em Ação. Vamos começar esta terceira e última parte, como sempre, pelo número da semana, que diz respeito a mais de 16 mil pontos, que foi o máximo histórico da Bolsa Alemã, o DAX, que foi atingido este novo recorde na sexta-feira passada. Várias empresas destacam-se aqui na Bolsa Alemã, como a Siemens, a Adidas, com subidas de mais de 20% este ano. E o DAX está a ser beneficiado não só com o atual momento económico, muitos esperavam uma recessão atualmente, mas pelos vistos esta recessão não está a acontecer ainda, pelo menos por enquanto na zona euro e aqui no motor da economia europeia. Estas empresas também estão a beneficiar da reabertura chinesa, que está a ajudar, digamos, as empresas mais exportadoras da Alemanha, aqui com a reabertura deste mercado importante a nível mundial e parceiro económico da Alemanha. Marco, para nós agora vai ser a personalidade da semana. E esta semana, sem dúvida que será Joe Biden, não tanto o seu homólogo do Partido Republicano, mas Joe Biden terá
tem aqui um grande problema para resolver, isto porque, apesar de serem os dois a decidir, mas se acontecer aqui um default ou qualquer problema mais significativo, como por exemplo um downgrade, como aconteceu já anteriormente da dívida, do rating da dívida, isto irá cair no mandato de Joe Biden e será manchado por isso. Portanto, Joe Biden tem mais a perder do que o seu homólogo republicano, portanto, e esta semana será sem dúvida decisiva para ele e também para os mercados. Obrigado, Marco. Henrique, pegando precisamente aqui na deixa da questão do default em Washington, dia 1 de junho, é já para a semana, é precisamente a data limite. Acreditas que haverá um acordo e se este acordo a ser alcançado não será extremamente prejudicial para a Casa Branca e para os democratas? Já no ano passado também havia a discussão sobre o limite do teto máximo da dívida e este ano volta a ser uma discussão. Este eventualmente poderá até ser uma discussão daqui a uns anos, porque podemos estar aqui a entrar num sistema insustentável. Pelo que parece, as discussões e as negociações estão a correr bem, pelo que foi dito na semana passada, embora já se Um pouco de bluff, andamos gelados. um pouco também, até porque no fim de semana diziam que no fim de semana as negociações estavam fechadas e acabaram por não estar. Os mercados têm estado a reagir bastante bem com o facto de haver expectativas sobre um acordo com estes fechos. Eu acredito que, apesar de tudo, há de ser alcançado um acordo, até porque não é do interesse de ninguém que a economia norte-americana entre em default. Já vimos também que os credit default swaps dispararam sobre a economia, mas acredito que é quase certo que existe um acordo. Por isso acho que é um pouco também de suspense, um pouco de incerteza que os mercados não gostam, mas mais dia, menos dia, acho que vamos conseguir ter o acordo. Henrique, mas a questão não é, mesmo que tenhamos um acordo, poderá haver aquilo que houve em 2011, não é? Ou seja, um downgrade por parte da S&P, da Standard Poor's, da dívida norte-americana. Os outros não, as outras casas de rating não seguiram, mas este ano poderão eventualmente seguir, uma delas, por exemplo, até porque existem algumas com outlook negativo, e só isso poderá disputar aqui uma correção nos mercados. Achas que sim, até porque é preciso ver que a dívida dos Estados Unidos há 10 anos, 15 anos não era significativa, mas hoje já é bastante significativa em relação ao PIB. Poderemos ter aqui, e o aumento dos custos com essa dívida vão ser brutais. As pessoas já estão a ter mais ou menos uma noção de que a subida dos juros também afeta essa componente e muito. Poderemos ter aqui alguma disrupção por causa disto? Exato, eu acho que isto também poderá trazer aqui algumas red flags, sobretudo numa altura em que a economia, o crescimento económico está a abrandar nos Estados Unidos. Isso pode fazer com que as agências de rating comecem não este ano, mas possivelmente nos próximos, comecem a fazer revisões em baixa sobre a qualidade de vida nos Estados Unidos. Portanto, claro que isto é uma questão também pertinente e que tudo aquilo que o Marco aqui referiu faz sentido e pode realmente aqui trazer algum stress para os mercados. Acreditas que o Wall Street poderá vir aqui a sofrer algum impacto com esta instabilidade política em Washington? Eu diria que sim, eu diria que o timing também não é o melhor e acaba por penalizar aqui claramente as circunstâncias, por isso acho que sim. Muito bem. Entretanto, Joe Biden esteve no G7 no fim de semana, que teve lugar no Japão, e disse que está a considerar prevê aqui um degelo, digamos, nas relações com a China, e está aqui considerado levantar algumas sanções impostas ao ministro da Defesa chinês, que foi acusado de comprar armamento a uma empresa estatal russa. Acreditas que isto pode ser um bom sinal entre Washington e Pequim, do aliviar de alguma tensão, ou acreditas que continuará a haver aqui muita crispação, digamos, entre estas duas potências mundiais? Eu acredito que as tensões deverão manter-se, até porque no caso de China e Estados Unidos quase parece uma guerra fria. Portanto, é bastante tenso aquilo que está a acontecer. E ainda
Ainda por cima, o facto da China neste momento não estar a crescer ao ritmo que se esperava, esperava-se quando a economia chinesa reabrisse, começasse a crescer a todo vapor. E a verdade é que isso não está a acontecer e há quem diga até que a China já tinha atingido o seu pico em termos de crescimento. Portanto, isto poderá também agravar ainda mais as tensões entre ambas as economias. Henrique, até porque existe outro problema aqui subjacente, que é o tema da tecnologia. Pequim respondeu impedindo a Micron de vender algumas coisas, alguns produtos, devido a questões de segurança. Mas isto, apesar de Joe Biden ter dito que nos próximos tempos irá haver aqui um arrefecimento das tensões, ainda tem muito sumo esta laranjeira, não? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que aquilo que o Joe Biden disse foi apenas para acalmar um pouco as expectativas, mas não, na realidade não acontece nada, não há mudanças sequer. Muito bem. Henrique, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Obrigado, eu. Marco, vemos para a semana. Até para a semana. Veja este e outros programas no site e nas redes sociais do JE. Ouça também a versão em podcast nas principais plataformas de streaming. Chegamos ao fim de mais um Mercados em Ação. Boa semana e bons negócios.